Há sentimentos que são tão silenciosos que quase não percebemos quando começam a nos dominar. A insegurança é um deles. Ela não chega com alarde, mas se instala devagar, como uma sombra que vai crescendo dentro da mente e do coração. Você pode estar sorrindo, servindo a Deus, frequentando a igreja, mas lá no fundo, existe uma voz que insiste em dizer: você não é bom o bastante, você não consegue, você não está preparado. Essa voz se repete em diferentes áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos e até mesmo na fé. E talvez você saiba que Deus é poderoso, que Ele ama você, mas ainda assim sente como se não fosse suficiente para corresponder ao que Ele espera. A origem da insegurança, muitas vezes, não é falta de fé. Você pode acreditar em Deus, mesmo assim, lutar com sentimentos de inadequação. Isso acontece porque a insegurança nasce de lembranças de rejeição, comparações injustas e expectativas irreais que fomos absorvendo ao longo da vida. É como uma raiz escondida que ninguém vê, mas que dá frutos amargos de medo, dúvida e paralisia. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A insegurança é como essa raiz. Se não for arrancada, ela contamina não só a visão que temos de nós mesmos, mas também a forma como enxergamos a Deus. Mas existe algo poderoso que você precisa compreender. A insegurança não é a sentença final da sua vida. O que hoje parece uma limitação pode ser o ponto de partida para o maior mover de Deus dentro de você. A palavra mostra histórias de homens e mulheres que também se sentiram pequenos, incapazes, inseguros, mas que foram transformados quando decidiram ouvir a voz do Senhor. Um dos exemplos mais marcantes é o de Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 15, ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão se via como o menor, o mais frágil, o menos preparado. Sua insegurança era tão profunda que ele apresentou sua fraqueza como justificativa para não ser escolhido. Mas Deus não desistiu dele. O Senhor respondeu em Juízes capítulo 6, versículo 16: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, a segurança de Gideão não viria de quem ele era, mas de quem caminhava ao lado dele. Isso nos ensina algo profundo. Deus não nos chama porque somos confiantes, mas para que aprendamos a confiar nele. Gideão não se tornou um herói porque encontrou autoconfiança escondida em algum canto da sua alma, mas porque decidiu se apoiar na força do Senhor. Muitas vezes buscamos acabar com a insegurança tentando fortalecer a nossa autoestima, repetindo frases de encorajamento humano, mas a verdadeira transformação só acontece quando entendemos que a nossa confiança não deve estar em nós, mas em Deus. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo revela um segredo poderoso. A fraqueza não é um defeito, mas uma oportunidade. A insegurança que você sente pode se tornar o lugar onde Deus manifesta a sua força. Quando você para de lutar para provar que é suficiente e começa a descansar na suficiência de Cristo, algo muda dentro de você. O medo perde força, e a confiança nasce não porque você se sente capaz, mas porque você sabe que Deus é capaz. Muitas vezes a insegurança é alimentada pela expectativa que criamos de que devemos ser fortes o tempo todo. Achamos que ser cristão é sinônimo de nunca duvidar, nunca chorar, nunca vacilar. Mas isso não é verdade. A vida cristã não é um palco de perfeição, é um caminho de dependência. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando tentamos viver como se a nossa força fosse suficiente, a insegurança cresce. Mas quando reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, encontramos descanso. Talvez você se pergunte: mas como aplicar isso no dia a dia? Como transformar essa palavra em prática? Eu quero te propor um exercício espiritual
de 7 dias para começar a quebrar a insegurança. Durante 7 dias, logo ao acordar, leia em voz alta o Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Declare isso sobre a sua vida, mesmo que ainda sinta medo. Depois, anote em um diário os momentos do seu dia em que a insegurança tentou dominar você. Pode ser um pensamento de comparação, uma sensação de incapacidade, uma voz de desânimo. Ao lado de cada anotação, escreva uma promessa da palavra que anula essa insegurança. Por exemplo, se você se sentiu incapaz, escreva Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ao final do dia, ore entregando tudo o que escreveu, dizendo: Senhor, eu transfiro este peso para ti. Esse exercício vai ajudar você a enxergar que a insegurança não é soberana, mas que a verdade de Deus sempre prevalece. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século, dizia que a verdadeira paz não vem do controle, mas da dependência. Ele lembrava que não existe segurança real nas coisas deste mundo. A única segurança está em colocar a confiança em Jesus Cristo. Isso é profundo, porque a insegurança muitas vezes nasce do desejo de controlar tudo: o futuro, as opiniões das pessoas, os resultados da nossa vida. Mas quanto mais tentamos controlar, mais inseguros ficamos, porque descobrimos que não temos o poder de segurar todas as coisas. É quando aprendemos a depender de Deus que o coração encontra descanso. Quero falar diretamente com você agora. Talvez você carregue inseguranças escondidas. Pode ser a insegurança de não ser amado, de não ser bom o bastante, de não conseguir sustentar sua fé, de falhar mais uma vez. Eu quero que você saiba: Deus não se assusta com suas inseguranças. Ele não vira o rosto diante do seu medo. Pelo contrário, é justamente nesse lugar que ele deseja entrar. O segredo de Deus para acabar com a sua insegurança não é que você se torne perfeito, mas que você se torne rendido. Filipenses capítulo 4, versículo 7 declara: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é maior que qualquer insegurança, maior que qualquer medo. Ela não vem quando você entende tudo, mas quando você descansa no fato de que Deus está no controle, mesmo quando você não está. E agora, eu quero te convidar a fazer uma oração. Onde você estiver, se puder, feche os olhos e repita comigo: Senhor, eu me apresento diante de ti com todas as minhas inseguranças. Reconheço que muitas vezes olhei mais para minhas falhas do que para a tua graça. Hoje eu entrego ao Senhor o medo de não ser suficiente, a comparação que me prende, a voz que me diz que eu não consigo. Eu declaro que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e que a minha vida está escondida em ti. Ensina-me a depender da tua força, a descansar no teu cuidado, a crer que a tua graça é suficiente. Eu não quero mais viver preso à insegurança, mas quero caminhar como filho amado, guardado e sustentado por ti. Em nome de Jesus, amém. Este é o segredo. Não é sobre você se sentir forte, é sobre você reconhecer que a sua força vem do Senhor. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre conhecer aquele que é a resposta. Quando você entrega sua insegurança a Deus, Ele transforma medo em convicção, dúvida em fé e fraqueza em testemunho.